Olá, sexto ano! Na nossa aula de robótica essa semana, nós faremos a montagem da trena ultrassônica. Como vocês podem ver aí na imagem ao lado, nós utilizaremos o sensor ultrassônico. Antes de vermos a montagem e programarmos, nós vamos fazer o passo conectar. Então, vamos aí comigo. Bom, geralmente quando nós queremos medir distância, nós utilizamos instrumentos como régua, trena, fita métrica ou algo semelhante. Mas nem sempre é possível utilizar esses instrumentos para descobrir distâncias. Por exemplo, quando nós queremos saber a distância que estamos do local que caiu um raio. Nesse caso, é preciso medir o tempo que passou entre a visão do raio e a audição do trovão, provocado pela descarga elétrica na atmosfera. Então, os seres humanos, eles conseguem calcular distâncias tendo o som como referência. Muitas espécies de morcegos têm o sentido da visão pouco desenvolvido, porém conseguem voar em locais escuros, à noite ou dentro de cavernas, sem bater em obstáculos. Isso é possível através da ecolocalização realizada pelos morcegos, onde o animal emite um ruído de alta frequência que, ao encontrar um corpo, reflete esse ruído para suas orelhas. Com isso, ele é capaz de saber o tamanho e a distância em que está do corpo. Nós temos duas imagens aí abaixo que ilustram muito bem isso. A onda emitida pelo morcego quando encontra o objeto, ela é refletida fazendo um eco até chegar novamente às orelhas do morcego e assim ele consegue determinar a que distância ele está de determinado objeto. É bem verdade que os seres humanos eles conseguem calcular distâncias através do som. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de Daniel Kish. Ele perdeu completamente a visão dos dois olhos antes de completar 1 ano de idade. E ele enxerga por meio dos sons. Ele desenvolveu essa habilidade e dá estalos com a língua e consegue ouvir o reflexo do som. E assim consegue se localizar. Exatamente como os morcegos utilizam a ecolocalização. Ele perdeu a visão dos dois olhos, mas mesmo assim consegue andar de bicicleta, praticar montanhismo e é o primeiro deficiente visual do mundo a obter certificado para servir de guia para outras pessoas deficientes visuais também. Como ele, existem vários deficientes visuais que já utilizam desse mecanismo. Eles dão pequenos estalos com a língua e assim eles conseguem saber pelo reflexo do som se eles estão perto de um objeto ou longe. Eles conseguem saber se o ambiente é circular, retangular ou se eles estão num ambiente quadrado. E assim eles foram desenvolvendo outras habilidades no seu corpo. Hoje, na nossa montagem, nós vamos utilizar o sensor ultrassônico. Ele é capaz de detectar um obstáculo à sua frente e transmitir essa informação ao bloco EV3. Ele pode ser usado de duas formas: para controlar ações ou emitir um som e para fornecer medidas de distância. Então, agora chegou o momento que nós vamos ver como ficou a montagem da nossa trena ultrassônica e vamos programá-la. Então, sexto ano, essa é a nossa trena ultrassônica. Aqui nós temos o bloco EV3, aqui é um suporte para segurar e aqui é o nosso sensor ultrassônico, onde nós faremos a medição da distância. Então, agora, sexto ano, chegou a hora da gente programar a nossa trena ultrassônica para fazer medições. Abrimos o nosso programa. Vamos abrir um novo projeto e aqui ao lado eu deixei o que nós vamos fazer. Programar a trena ultrassônica para que os dados coletados pelo sensor ultrassônico sejam exibidos no visor da V3. Nós não temos motores na montagem, somente o sensor ultrassônico que nós podemos ver aqui na porta número 1. A programação ela é bem simples. Nós vamos utilizar a paleta laranja, vamos pegar o bloco ciclo e vamos fazer a nossa programação dentro desse bloco ciclo, porque assim é possível fazer com que o sensor permaneça medindo distâncias e enviando esses dados ao display da V3.
Se nós não tivéssemos utilizando o bloco ciclo, essa medição seria feita somente uma vez e em seguida ele iria parar de funcionar. Dentro do ciclo, nós vamos colocar um bloco amarelo do sensor ultrassônico, porque nós iremos utilizá-lo como fornecedor de dados, por isso nós utilizamos o bloco amarelo. A porta já está correta, nós colocamos na opção medida distância em centímetros. Em seguida, na paleta verde, nós colocamos o bloco monitor, vamos colocar texto pixel, a opção aqui onde está escrito Mindstorms, vamos colocar conectado e vamos levar um fio de dados aqui, ó, dos centímetros até a letra T do bloco monitor. Esse fio amarelo, chamado de fio de dados, tem a função de transferir os dados obtidos do sensor ultrassônico para o visor da V3. Ele indica de onde os dados saem e para onde eles estão indo. Então, nós vamos testar essa programação e ver se a nossa trena ultrassônica está funcionando corretamente. Quando nós damos play na programação, é possível ver que ele começa a fazer a medição. Vamos então observar qual é a menor distância que a trena ultrassônica consegue observar. Aproximando de um objeto, nós vemos que ele vai medindo e a distância mínima é a distância de 3 centímetros. E agora, pessoal, a distância máxima que eu consigo captar com a trena ultrassônica é de 255 centímetros. Mesmo eu afastando mais do objeto, ele fica em 255 centímetros. Fazendo agora a medição em uma superfície lisa e plana, é possível observar que a trena ultrassônica consegue medir a distância perfeitamente. O valor que encontramos é 19. Agora, em uma superfície áspera, observem que nós também conseguimos fazer a medição. Está dando aproximadamente 20,5. Agora, pessoal, observem que quando nós apontamos para a lã, a medição não é feita. Mesmo quando eu aproximo ou afasto, me dá o valor máximo de 255. E isso acontece pois a lã tem uma superfície irregular e ela reflete os ultrassons de forma aleatória. E isso dificulta a leitura da distância. Agora, sexto ano que nós já montamos, já programamos, vocês terão os exercícios da página 5 e 6 para resolver durante a semana. Na página 5 nós temos: por que a programação encontra-se no interior do ícone ciclo? Nesta programação existe um fio amarelo que liga o bloco de programação do sensor ultrassônico ao ícone de controle do display da V3. Qual a função desse fio amarelo? O que ele indica? Na página 6, nós temos etapa 1 e 2. Na etapa 1, vocês vão colocar qual é o limite mínimo de distância que o sensor ultrassônico consegue identificar e o máximo. E na etapa 2, vocês vão colocar se o sensor funcionou corretamente em uma superfície lisa e plana, em uma superfície áspera e um tapete ou blusa de lã. Se ele funcionou ou não, vou marcar com X. E por último, o sensor ultrassônico funcionou da mesma forma nos 3 tipos de superfície? Como vocês explicam esses resultados? Então, não deixem de fazer esses exercícios durante a semana, façam com bastante atenção e na próxima semana iremos corrigi-los. Tenham uma ótima semana e eu espero vocês na próxima aula.